Oi, pessoal, estou aqui de novo com vocês para dar mais uma notícia urgente do que está acontecendo aqui nos Estados Unidos, né? Vocês sabem, eu moro aqui nos Estados Unidos, então eu vim conversar com vocês um pouquinho. Vocês viram sobre as histórias das deportações aqui, né? Principalmente da deportação dos venezuelanos, né, para El Salvador. Para quem não sabe, o Donald Trump estava tentando mandar um pessoal que lhes dizia ser gangsters aqui, pessoas que às vezes até estão em status legal, aparentemente, né? Até tá nesse imbróglio aí com o Garcia, né? Que exatamente por isso, porque ele acha que todo mundo que é latino, que todo mundo que tem tatuagem agora é bandido e tem que ir para El Salvador, né? Para essa prisão. Aliás, ele quer colocar até americanos mesmo nascidos aqui que têm algum envolvimento com o crime e colocar nessas prisões dele, que ele achou que é um paraíso para mandar embora essas pessoas. Mas assim, pagando o Bukele alguns 6 milhõezinhos de dólares, né? Fazendo um tráfico humanozinho básico, assim, sabe? É deprimente. Mas aconteceu agora, eu vou assistir com vocês para conversar, né? Que o que aconteceu é que quando foi deportado, né, o caso do Kilmar, né, do Abrigo Garcia, né, e ele foi deportado e depois houve todo aquele imbróglio dizendo que ele não tem nada, que ele não cometeu crime algum e que a Suprema Corte mandou ele de volta, eles fizeram uma espécie agora de parada com essa nova leva de imigrantes, né, para serem deportados para El Salvador. Parece que agora estão conseguindo segurar. Por que aconteceu? Nessa primeira leva, lá no começo, né, que quando o juiz mandou parar, o Donald Trump mandou seguir. Não importava para ele o que a lei ordenasse e ele desobedeceu uma lei jurídica, né, um pedido jurídico. Então, isso teve uma maior confusão, um imbróglio enorme, e agora parece que, então, os juízes estão tentando segurar o máximo possível dessas pessoas, até para averiguação, né, porque o que o Donald Trump está fazendo não tem nenhuma averiguação, logicamente que ele está mandando pessoas que nem são daquele país, né, de volta, indo embora dos Estados Unidos com status que nem sabem direito qual é, e só alegando e até forjando, de repente, com papéis, né? Porque ele forja papéis de pessoas. Então é um perigo você estar aqui, como eu estou falando aqui dos Estados Unidos, eu também posso ter um problema com isso, porque ele está mentindo com relação às pessoas, entendeu? Botando pessoas inocentes para fora dos Estados Unidos só porque ele acha que é legal. Eu quero que botar com vocês aqui o vídeo para a gente reagir junto, né? Vamos ver se tá tudo certinho aqui. Enfim, gente, é deprimente. O que esse cara faz, assim, olha, eu vou te contar, é muito complicado. Bem complicado, complicado, complicado. Vamos lá. Eu fico, assim, assustada. Nunca vi uma coisa dessa. Migrantes venezuelanos e supostos membros de gangues sob. Neste fim de semana, o Supremo Tribunal bloqueou temporariamente a administração Trump de deportar migrantes venezuelanos e supostos membros de gangues sob. A administração Trump está agora pedindo à Suprema Corte para suspender a aplicação dessa lei de inimigos alienígenas. Eles falam aliens, né? Então, aliens para nós, vocês sabem, né? Alienígenas, eu expliquei no outro vídeo, né? Que é um termo usado aqui. Eu também, quando eu vim para os Estados Unidos, não sabia inglês, achava isso muito engraçado. Mas não é alienígenas, quer dizer que são fora da terra deles, né? Que é fora são os aliens, né? Que são os imigrantes de fora. Justamente, né, imigrante, porque é de fora. Mas, assim, esse centro de detenção do Texas é que está agrupando todas essas pessoas. Vocês sabem que o maior centro do ICE é no Texas, né? Então, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. No centro e indo em direção ao aeroporto no norte. Texas antes de virar abruptamente e retornar para o ICE. Um funcionário da administração, confirmando a mudança de rumo, veio após o DHS ser instruído a cancelar a viagem, enquanto um tribunal ouvir sobre esses detentos estava em andamento. Agora me acompanhando está a correspondente sênior de segurança interna da NBC News, Julia Anningsley, e a NBC News. Claro, vamos começar com você, Julia. Prestes a ser deportada? Bem, há cerca de 28 deles. Nós vimos uma lista com esses nomes agora. Foi fornecido algum nível de detalhe sobre 9 deles. Fox News, incluindo algumas fichas longas. Mas isso deixa de fora 19 pessoas. Alguns deles têm. Na verdade, ele foi entrevistado pela NBC. Na verdade, Von Hilliard conseguiu falar com um deles lá dentro. Muitos deles, especialmente aquele entrevistado por phone,
não tem ligação com TDA, destacado para ser enviado para El Salvador, sob o, para descobrir exatamente por que escolhem essas pessoas. É, porque é exatamente isso, eles estão escolhendo aleatoriamente pessoas? Não, deve ter algum porquê que eles estão escolhendo. Lembrando que eles pegaram até pessoas que nasceram aqui, e então isso aí é bastante crítico. Especialmente se forem tatuagens que aparentemente não têm ligação real com a gangue MS-13, que tem tatuagens muito explícitas, como uma rosa, mas há algumas que são bem específicas para essa gangue. Então nós vimos muitos casos em que as pessoas podem explicar exatamente por que têm determinadas tatuagens. Então, não vemos como seria apresentado em um tribunal. Eles foram condenados por a quem podem ter pago quando se depararam com fronteira. Não conseguimos ver isso porque estamos realmente sendo falados, realmente sendo Muito bom. raciocínio. E nós tínhamos 2 juízes, Scalia e Auto, que discordou dessa ordem. Por quê? Sim, está ficando realmente fragmentado em todo lugar. Os tribunais de distrito. E quem exatamente deveria estar avaliando isso? É, a Suprema Corte está muito vagarosa, Porque sinceramente. parecia que a administração Trump não estava obedecendo a ordem deles de dar às pessoas o devido processo. Inimigos agem, mas as pessoas têm o direito de comprovar se sim ou não. Eles fazem parte dessas classes que agora são consideradas inimigas. Certo? Claro, foi assim. É difícil imaginar que não faríamos isso neste caso. Mas você viu. Thomas disse que isso estava indo muito além da jurisdição do tribunal, que eles deveriam ter deixado a cargo do Distrito Norte. Conceder uma ordem temporária de restrição de classe que teria permitido isso. Pensava que o Supremo Tribunal estava ultrapassando os limites ali. Claro, o caso de Kilar Abrego Garcia. O que você está procurando aqui? Eles Casos mais não também amplos. são mais amplos. Mesmo que seja tão restrito a respeito de Quilargo Garcia, o que o juiz nesse caso pediu, ela pode sair. Não entende? É detalhe sobre aquele contrato entre os ex e El Salvador. Sabemos que existem muitas partes secretas neste contrato. Quanto os SS estão pagando? Quanto tempo as pessoas estão ficando lá? Como são as condições? E no momento, Isso. tudo isso tem sido uma caixa preta. Então ela está pedindo por essas respostas para que os autores deste caso, ou melhor, a equipe jurídica de Quilaburgo pode dizer: olha, ele não atende a esses. É uma possibilidade, embora no passado tenham sido realmente hesitante em fornecer respostas sobre qualquer coisa. É complicado, gente, porque a gente tem que entender O- uma coisa que eu vou depois para continuar aqui, que essa prisão lá de El Salvador é uma prisão que você não tem advogado, você fica preso lá dentro, ninguém pode te ver, você não pode sair, é um lugar fechado e você não tem condições mínimas para viver dentro daquela prisão, porque eles apinham centenas de prisioneiros, eu acho que vários numa própria cela pequena, assim, numa cela própria pequena, e 50, eu acho que em cada cela, é uma coisa assim terrorizante, porque eles acham que é assim que devem ser tratadas as pessoas, não importa se são os piores assassinos ou pessoas que até supostamente são inocentes também. Então a gente não sabe o que o governo está armando para colocar essas pessoas lá, que não tem nada a ver, by default, né, pela base. Se o cara é venezuelano, vai para Venezuela. Por que vai para El Salvador, né? É um pouco esquisito. Você está em El Salvador, David? Isso. Onde Quilago Garcia e outros estão. O que você está ouvindo aí no local? Ele está lá onde está prisioneiro, esse que vai Bom, voltar. Ryan, você sabe, depende de quem você perguntar. Eu passei o dia conversando com várias pessoas de tipos diferentes. Salvadorenses, sobre os quais tenho perguntado. Dos Estados Unidos. Em termos gerais, o governo Bole aqui é extremamente popular por causa da avanços que ele fez, o progresso que ele fez na situação de segurança. Este é um país que estava e que a violência de gangues era um sinal que diminuiu significativamente. Diversas pessoas foram envolvidas nessa repressão ampla aos gangues, da qual até o próprio presidente Bokk participou.
É o seguinte, gente, ele implantou uma lei duríssima para prender gangsters e prender todo tipo de criminoso, né? O que ele no país deles, porque a criminalidade estava muito alta, eles estavam matando a torto e a direito pessoas inocentes, crianças e tudo. Então, o que ele radicalizou. Então, essa nova forma mais de autoritarismo dele, de extrema direita, de prender sem defesa e tudo mais, assim, ele fez um bem, entre aspas, pegou criminosos, mas também pegou pessoas que não tinham nada a ver, enfim, e claro que diminuiu drasticamente, porque ele pegou todo mundo, né, então ele fez de uma maneira muito, que é o sonho dos bolsonaristas, ele pegaram todos os bandidos que eles achavam que, né, sem defesa, sem nada, não tinha processo legal, não tinha o devido processo legal, não tinha presunção de inocência nem nada, ele nem teve juízo, eles botou na cadeia, entendeu? Teve alguma prova, alguém apontou na rua, se ele achou que era criminoso, ele botou lá. Então, ele está botando junto com esse pessoal aí que está chegando dos Estados Unidos. É bastante crítica a situação. Admitiu que você sabe capturou alguns inocentes, pessoas que estão agora nas prisões. Também há, Ryan, eu deveria Sim. apontar. Há 4 legisladores democratas dos Silsa no local em El Salvador aqui hoje disse que está aqui para colocar pressão tanto sobre o Trump quanto sobre o Bully. Governos para liberar Kilmer Brego Garcia, ou no mínimo estabelecer acesso entre Kilmer Brego Garcia e sua família ou seu conselho. Mas eles também dizem que estão aqui pela mídia. Isso que dizem é algo que eles alcançaram. Eu entrevistei um desses, deputados aqui em El Salvador nesta manhã, Maxwell Frost da Flórida. Ele é o deputado mais novo atualmente e é o que ele tinha para dizer. Dê uma ouvida. É importante que tracemos uma linha aqui e que venhamos aqui para garantir que nós, administração Trump, trará Killer de volta aos Estados Unidos, É para o que que ele eu possa passar pelo devido processo. Exato. Isso é em nome dos meus eleitores. Não sou o tipo de legislador que espera até que algo chegue. A oportunidade é hora de agarrá-la. É isso aí. Tá complicado para ele. Ryan, a resposta dos republicanos a isso tem sido bastante zombadora. Eles acham que isso é politicamente político. Questão vencedora para eles. Eles Eles não dizem querem que é bom admitir. para eles ter legisladores democratas visitando El Salvador e, em sua visão, advogando pelas pessoas. Na verdade, o Comitê Nacional Republicano do Congresso se ofereceu para pagar a conta de qualquer futuro. Que E complicado. juntando-se a mim agora está o Alerta Legal. Ele é o subdiretor do Projeto de Direitos dos Imigrantes da ACLU. Ele também é, representando a ACLU ao desafiar a administração Trump por seu uso da lei dos inimigos alienígenas. Ali, obrigado. O Supremo Tribunal, para dissolver sua pausa e permitir que os tribunais inferiores. Se a Suprema Corte fizer, conceda esse pedido, quais são seus próximos passos? Então voltaremos aos tribunais inferiores e perguntaremos. Promocionar. A última coisa que não podemos permitir é que mais pessoas aconteçam. Ser enviado para este Salvador na prisão, uma das mais brutais, em tribunal, nunca tendo tido devido processo. Se funcionar, pediremos aos tribunais inferiores para restabelecer a liminar enquanto o caso está em andamento. Segue em frente. E como tem sido? O que você está ouvindo desses migrantes na instalação Blue Bonnet, que aparentemente estavam prestes a ser deportados? Sim, quero dizer que eles estavam. Para a Suprema Corte intervir, eles obviamente estão com medo. Pediu para assinar pedaços de papel em inglês, sem falar. Não lhes fale nada sobre como contestar o que estava acontecendo. Muitos deles foram então carregados em ônibus, enquanto a NBC reportava. No caminho para o aeroporto, eles estão extremamente assustados. Eles sabem que ainda estão em perigo, e vamos continuar, como se esses promotores do governo Trump estão usando várias maneiras para interpretar o que o tribunal está mandando fazer sob a lei de inimigos alienígenas. Ou eles estão apontados para o ponto, apontando o fato de que o Supremo Tribunal afirmou que eles podem prosseguir com essas deportações, contanto que o tempo razoável para contestar sua deportação. Do que tempo razoável significa, o que alguns desses Trump, advogados de administração fazem, ou absolutamente. Então o Supremo Tribunal não poderia ter sido mais claro.
Não apenas disse. A administração volta-se e então dá-lhes 24 horas ou menos, com um formulário apenas em inglês, que não diz a eles. Eles têm o direito de contestar o que está acontecendo. Muito menos como fazê-lo. Muito menos quanto tempo, sem nenhum concebível. Pode ser válido? E acho que o que é significativo é que a administração entrou em diversos. Pois é, né, gente? Porque tem aquela situação em que as pessoas, nem todo mundo é tão fluente em inglês assim, né, para responder esses formulários, né, burocráticos e tudo mais, né. Então a Suprema Corte está mostrando esse parecer deles de revisar, né, se essas prisões são legais, ilegais, e tudo mais, dando esse tempo maior, né, também para averiguação, porque justamente a gente sabe que esse governo do Bukele lá não é de brincadeira, né, e mandar as pessoas de lá por uma lei que o próprio Trump está falando, de uma lei que é do século XVIII, uma lei que era no período onde que os Estados Unidos estavam em guerras civis e tal. Ele está utilizando um subterfúgio antigo, né? Então é bastante complicado. Eu acho que tem que ter um bom senso da. Eu acho que o tribunal aí na primeira ação deles foi o bom senso de mandar o Kilmar voltar, mas ainda tem esse imbróglio, né? Com o governo e os republicanos, como a gente está vendo, né? Eles fazem graça porque eles não vão admitir que eles erraram, né? Que estão errando. Engraçado que eles estão ainda lutando junto com o Trump. Eu quero ver depois, se eles perderem nas próximas eleições, se eles vão estar junto com ele, né? Vamos ver se eles vão morrer abraçados com o Trump de novo. Eu quero só ver a cara deles, como é que vai ficar. Enfim. Tribunais em todo o país em nossos casos. E acabou de dizer que vamos, entre aspas, dar um tempo razoável sem nunca dizer. Menos diretamente, e nunca fornecendo as formas reais. Apenas uma vez eles admitiram. Pode ser 24 horas, e depois disso eles apenas continuava dizendo que era razoável e nunca mostrando as formas. Isso é situação inacreditável em que o governo dos Estados Unidos, está tentando evitar qualquer revisão judicial. Eles querem evitar o máximo para o Trump ter todas suas leis não obstruídas, né, pelo Ela disse: estamos confiantes de que prevaleceremos no final. Contra o avanço de litígios sem mérito, movidos por ativistas radicais, que se importam mais com os direitos destes. Terroristas alienígenas, mais terroristas do que os americanos. Pessoas. Qual é a sua resposta a isso? E isso é importante para o povo americano entender quem tem direito. Qual é o devido processo legal neste país e por que é importante? Quer dizer, isso afeta todos nós. Se não houver um processo adequado, qualquer um poderia então ser escolhido. Exatamente, porque qualquer um aqui, né, a gente viu que chegou em cidadãos, né, que nasceram aqui, que é totalmente contra a lei mandar eles embora daqui. Mas chega até em nós, né? Se essa lei não parar, não parar com isso, vai chegar até nos próprios cidadãos. Mas o mais interessante disso tudo, né, como essa gente fica apoiando o Donald Trump, né? Eles nem ligam que vai chegar neles isso aí, né? Eles acham que estão blindados. Deixa eles ficarem um pouquinho, o Trump não gostar um pouco da cara deles, para ver se eles mandam embora. Mandar embora os inimigos, mandar embora qualquer pessoa, né? Eles chamam nós ativistas de terroristas e não sei o quê. Pura desculpa, pura balela, né? Mas é deprimente que os Estados Unidos, né, diziam que era o bastião da liberdade, o que abraça todos do mundo inteiro, que trazem todos os imigrantes e tudo, né? É bem isso aí. Muitos desses homens, tantos quantos pudemos, tipo de conversa, fortemente contestaram que são uma gangue. E assim, o governo está dizendo: bom, queremos, unilateralmente, alegam aos membros de sua gangue e não lhes dão qualquer audiência. E depois enviam vida. E por cima disso, a administração dizendo: mesmo que cometamos um erro uma vez que o devido processo é perdido para algumas pessoas, ele pode ser eliminado para todo. Pois é, gente, porque vê, né, como é importante ter o devido processo legal, né? O Bolsonaro está tendo o devido processo legal no Brasil ainda, apesar que o Lula não teve, né? Mas a gente tenta, né? Aqui acabou. Por engano na prisão. Então isto é muito mau. Princípio perigoso que a administração está promovendo. Devido processo. Protege a todos nós e não podemos escolher.
Quão preocupado você está que os tribunais sejam capazes de reverter a agenda de deportação da administração? Garantir, então, que as políticas de administração são legais e constitucionais. Os tribunais têm poder suficiente aqui para impedir isso, especialmente porque parece que a administração está se movendo. Pessoas, e como já vimos uma vez que são deportadas, É muito Bem, difícil, você está absolutamente certo. muito Quero difícil dizer, depois então de nós voltar. temos. Diz que estamos preparados para passar todas as noites, a noite toda, arquivando casos. Nós esperamos que no final não seja necessário, mas eu acho que os tribunais estão. Eu acho que você sabe, independentemente de partido político, e os tribunais são muito, muito sérios. E eu acho que isso. Eles vão exigir que a administração forneça o devido. Processar e permitir que realmente examinem essas questões. E assim, estamos esperançosos de que os tribunais federais resistirão a isso. Claro, muito obrigado pelo seu tempo. Nós. Obrigado por assistir. É. Mantenha-se atualizado sobre notícias de última hora, notícias e principais destaques na NBC. Aplicativo de notícias. É complicado, gente. A gente fica vendo essa situação aí dos deportados e é pesado, é pesado, é pesado. Mas vocês têm que entender que essas pessoas que estão aqui nos Estados Unidos, enfim, tentando ajudar os deportados, são organizações, né? Essa é uma organização, a ASLU, que é a CLU, que a gente chama, até vou botar aqui para vocês. Eu só vou tirar aqui, porque é o seguinte, eles é que estão dando voz, né? Porque esse governo tá de arrepiar, tá difícil, é bem complicado. Ele é aqui, ó, eles defendem, é uma organização, né? Que vive de doações e tal, que realmente defende os direitos de todas as pessoas no país, né? Eu botei aqui em português para vocês verem, né? O caso do Mahmoud, da moça, né? Da mulher dele. Falando aqui, pedindo, né, para que eles sejam interrompidos esses processos, e são vários outros direitos, eles abraçam vários direitos, direitos do voto, do transgênero, justiça racial, direitos dos imigrantes, do aborto. Sem essas organizações, que ele mesmo quer tirou, né, o Donald Trump, muita do fomento dessas organizações também, justamente para que eles não tenham voz, para que não seja pedra no sapato. E a pedra no sapato hoje do Donald Trump, né, o que vocês acham, né? É o legislativo, né? Então, hoje a lei que tem que ser cumprida, né, a força, ele tem que cumprir, e ele não quer cumprir. O Donald Trump faz de tudo para não cumprir, né? Porque para ele não existe tribunal, não existe juiz, não existe lei, só existe o que ele acha, o que ele manda, pode mandar, tem uma tatuagem, pode mandar. As pessoas estão sofrendo escrutínio, né, por conta das tatuagens. Eles não buscam, de fato, se essas pessoas são criminosas, e mesmo que fossem, eu acho que não deveriam ser tratadas dessa maneira. Eu não acho nem que o Bolsonaro, se fosse essa maneira, vamos deportar o Bolsonaro. Não dá, ele é brasileiro, né, ele não pode ser deportado do Brasil, né. Mais ou menos nesse pensamento, você tem um criminoso e vai deportar do seu próprio país, também não dá, né? Como eles querem fazer aqui com pessoas daqui, que são nascidas aqui também. E também eles estão começando com um ponto mais frágil dessa situação, que são os imigrantes que estão com problemas de documentação. Não é o caso desse garoto, esse rapaz, né, de garoto, né? Esse rapaz que o Abriego, né, Garcia, que ele é o Kilmer Abriego Garcia, que ele é residente aqui, legalizado e tudo aqui, né? Ele é pai e tudo, né? E ele está nessa prisão sem saber o que está acontecendo com ele lá, e a gente sabe quão inferno é esse lugar, né, gente? Se não tivesse essas organizações falando por eles, né, pelo Mahmoud e para tantos outros, ia ser complicadíssimo. Quero ver a opinião de vocês, deixa o like, não deixa de compartilhar, de curtir, né? E eu vejo vocês no próximo vídeo. Apoiem esse canal, tá bom? Não deixem de se inscrever. Obrigada a todos. E até a próxima, direto dos Estados Unidos para vocês. Bye.